O dia do juízo final. Apocalipse capítulo 20. Eu gostaria de chamar a sua atenção para a leitura desse texto escritural. Por favor, me acompanhe com as escrituras para que possamos juntos aprender mais pelo Espírito de Yahushua sobre a realidade deste dia inevitável para todos quantos não tiverem seus nomes escritos no livro da vida. Então vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se livros. Abriu-se outro livro que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Capítulo 20, a partir do verso 11, versículo 11 até o versículo 15. Interessante, o que nos chama muito a atenção é que todos os atos contrários à palavra do Altíssimo, tudo aquilo que o homem pratica na terra, está sendo notado. O versículo 12 é bem claro. E viu mortos os grandes e pequenos que estavam diante do trono. Não há acepção de pessoas aqui. Abriu-se outro livro que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. E abriram-se livros. Abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. E no versículo 14, aliás, no versículo 15, nós aprendemos: e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A única maneira de nós sabermos se estaremos ou não no dia do juízo final está no versículo 15. Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Yahu Hanan, capítulo 5, conhecido como Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, diz que aquele que crê em Yahushua não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Yahushua, conhecido como Jesus Cristo, mas que na realidade o seu nome tem uma origem hebreia e não poderia nunca ter o nome latinizado, greco-romano, e muito menos em português. O dia do juízo final está perto. Estamos caminhando para esse dia, quando todos os homens irão prestar contas dos seus atos. Eu escrevi um artigo cujo título Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, e fiz uma referência nesse artigo ao atual presidente da Síria, Bashar al-Assad. Incluí dentro desse epíteto de severa condenação. Mas quando eu vejo recentemente pessoas ali que se insurgiram contra o governo, degolando cristãos, degolando pessoas inocentes, esse mesmo epíteto de condenação se estende a tais pessoas. E não se iludam, porque o dia do juízo final está chegando. E o Eterno, Yahu Ulrim, há de cobrar de todos esses governantes as suas arbitrariedades. E daqueles também que se insurgiram contra os governos, mas que na realidade
a proposta deles foi simplesmente condenatória. Uma proposta de assassinato, de crime em cima de crime. Que proposta é essa que esses homens oferecem quando se insurgem contra o governo ou contra as autoridades, seja em qualquer país do mundo? Apresenta algo novo realmente digno de ser copiado ou simplesmente se tornam iguais aos assassinos? O dia do juízo final há de cobrar de todos aqueles que não praticam as Escrituras Sagradas, que não obedecem aos mandamentos. A palavra do Eterno é bem clara e nós devemos observá-la, porque o Espírito de Yahushua, conhecido como Jesus Cristo, de forma alguma vai inocentar aqueles que pensam estar inocentes e que argumentam com as mais variadas formas, achando que esse dia não virá. Em Cafos, conhecido como Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, nós vamos encontrar um exemplo que se compara aos dias atuais, em que muitas pessoas dizem: onde está a promessa da sua vida? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Yahuwah, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, e foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Por essas coisas também pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Os céus e a terra que existem agora, porém, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Yahuwah. E Apocalipse, conforme nós já lemos, o dia do juízo final. Aqui não há distinção de pessoas. E vi os mortos, grandes e pequenos. Você vai encontrar dentro deste texto escritural, se examinar, pessoas de todos os níveis sociais, de todas as classes, governos e subalternos, desde as pessoas mais ricas e prósperas do mundo, entre aspas, e aqueles mais pobres. Porque a condição para não passar pelo dia do juízo está no versículo 15. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E eternamente, Apocalipse 20:10, serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O nosso Salvador amado, Yahushua, que muitos traduziram erradamente para Jesus Cristo, está de braços abertos esperando a todos os homens que queiram receber o seu perdão e a vida eterna, e também ficarem livres do juízo final.